Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo para você aqui no canal, gente. Sejam todos bem-vindos, abençoados, é isso aí. Antes da gente ir para as notícias, peço para você se inscrever no canal. Se você for novo por aqui, se inscreve que aqui é vídeo diário, notícias fresquinhas do mesmo dia para você, tá? Não esquece de comentar da onde você tá vendo o vídeo também, gente. Qual a sua cidade, qual o seu estado? Comenta aí que eu vou estar curtindo o comentário de todo mundo, tá? Gente, se você quiser apoiar aqui o nosso canal, você pode estar virando membro. É isso aí, gente. O botão de membro tá bem aí embaixo. Quem realmente puder, pode estar virando membro aí e ajudando, apoiando o canal William Ferreira, tá bom, gente? Você também pode apoiar o nosso canal via Pix, gente. É isso aí, o Pix está na tela. Todas as doações via Pix, eu vou estar falando o nome de quem doou aqui, tá? Então é isso, vamos para as notícias, que é o que interessa a gente. Muita coisa acontecendo, inclusive essa semana tem delação, gente. Pois é, olha só, o Vorcaro planeja entregar todo o esquema até o final dessa semana, gente. É isso aí. Ele teve aí reuniões com seus advogados, gente, e tá dizendo: tá demorando demais essa delação, eu preciso falar. E ele decidiu, mandou o advogado correr atrás, que até o final dessa semana ele vai delatar todo mundo. Então vai ter muita bomba nessa semana, tá? Se inscreve no canal para você não perder, que eu vou trazer tudo para vocês. Vai ter muita bomba essa semana. Mas vamos ver a notícia. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, assim fica melhor. Olha só a delação bomba que tá pra vir aí, gente. Só pra gente começar, tá? Vê só isso. E lá na nossa capa tem também um montão de matéria relacionada à corrida contra o tempo de Daniel Vorcaro contra Paulo Henrique Costa, para saber quem vai delatar primeiro esse caso todo. No caso do Paulo Henrique Costa, por enquanto, a expectativa é de que ele delate o esquema dele envolvendo o Daniel Vorcaro ali a partir do BRB. Mas o Daniel Vorcaro, colocado como a Polícia Federal como o grande líder dessa organização, com diversos braços, também tem uma delação muito importante aí, muito esperada. O Igor Gadelha traz isso aqui, ó, que o Vorcaro quer fechar a delação dele até o fim da semana. O dono do Banco Master trabalha para fechar a proposta de delação premiada ainda nessa semana que está começando hoje, para enviar ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ler juntos a matéria do Igor Gadelha, que também está lá na capa, embaixo dessa matéria principal que a gente leu de São Paulo. Preso na Superintendência da Polícia Federal aqui de Brasília desde 19 de março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalha para fechar a proposta de delação premiada dele ainda nessa semana. A ideia é entregar o material à PF, à Procuradoria-Geral da República, no início de maio. 1º de maio já é sexta-feira, feriado inclusive. De lá, a proposta será enviada ao ministro do STF, o André Mendonça, para homologação, já que ele é o ministro relator desse caso. Desde que ele foi transferido para a superintendência da PF, o Vorcaro tem tido reuniões diariamente com os seus advogados. Os encontros acontecem nos dias da semana, das 9 da manhã até as 5 da tarde, né, nesse intervalo. Nem mesmo a infecção urinária que o Vorcaro teve paralisou as reuniões. A gente falou, né, da internação dele ali, ele foi ao hospital também lá na semana passada. O único período em que não houve encontros foi nos 5 dias em que a PF não permitiu, por causa de uma dedetização e também do feriado que teve há 2 semanas quase. E aí o Igor traz detalhes sobre a negociação da delação. Essa delação tem sido negociada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca. Um dos filhos do Juca, que também é advogado, tem ajudado o pai nas reuniões com o dono do Master lá na prisão. Além do Juca, o advogado Sérgio Leonardo tem atuado também no caso. Ele é amigo do Vorcaro e o Sérgio é um dos responsáveis por organizar a logística das reuniões e visitas ao banqueiro. E na delação do Vorcaro, ele, o empresário, deve entregar políticos, outros empresários e agentes do mercado financeiro que participaram do esquema. Ele também tem essa avaliação há uma avaliação dos advogados de que ele também pretende devolver uma grande quantia de dinheiro fazendo parte desse pacotão
da delação premiada do Daniel Alvorcaro. Então, importante informação trazida aqui pelo Igor Gadelha na capa do Metrópolis.com nessa manhã, de que a delação do Daniel Alvorcaro, desejo do Daniel Alvorcaro é que ele consiga fazer essa entrega até o comecinho de maio. É isso, gente, vai vir aí delação do Daniel Alvorcaro até o final de semana, né? O final de semana que é o comecinho de maio, pois é. E vai ter delação com grandes nomes, vai ter entrega de dinheiro, pois é, vai ter mais entrega de dinheiro. E a gente fica na expectativa, né? Qual vai ser o grande nome a ser delatado primeiro? Pois é, eu vou trazer, lógico, tudo pra vocês aqui. Será o do Gilmar Mendes, gente? Porque a Polícia Federal já tá chegando nele nas investigações do Banco Master. É isso aí, olha só. Caso Banco Master já começa a chegar a Gilmar Mendes, gente. Olha só essa matéria daqui. E hoje tem uma reportagem, aliás, é a manchete do jornal Folha de São Paulo, da online, sobre os pagamentos do Banco Master. O Banco Master desembolsou 60 milhões de reais a autoridades da República. Isso além, né, do Brasil, em Londres, Nova York, Lisboa, inclusive patrocinando o evento que é conhecido como Gilmar Palusa, que é do ministro Gilmar Mendes. A reportagem, a defesa de Alvorcaro disse que não se manifestaria sobre esses eventos, mas foi muito, muito dinheiro. O mais custoso de todos foi de Londres, claro, Londres, uma cidade caríssima, né? Alvorcaro desembolsou cerca de 7 milhões e meio, mais de 38 milhões de reais, quase 39 milhões de reais. Pois é, gente, agora dá pra entender o desespero do Gilmar Mendes procurando toda a mídia, dando entrevista, vai num lugar, vai no outro, querendo colocar a culpa do caso Master pra Faria Lima, sendo que ele mesmo tá envolvido junto com outros ministros lá do STF, né? É o Alibaba e os 40 ladrões. É isso aí, gente. Esse daí é o nosso STF. Agora vamos de notícia boa, gente, porque o Flávio Bolsonaro tá disparado em São Paulo. Pois é simplesmente uma diferença absurda ante o Lula, gente. Bora ver aqui os comentários do Silvio Navarro, porque em São Paulo já tá ganho. A gente precisa ganhar, sabe aonde também? Minas Gerais. E o Zema pode ajudar, tá? Olha só isso. Fala, pessoal, navegando aqui pelos portais de notícias, eu me deparei com uma pesquisa do Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisa, divulgado domingo 26. O levantamento mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula no primeiro e no segundo turno. Primeira rodada, 45-34. Segundo turno, 50-38. Portanto, mais de 10 pontos já no primeiro turno. Sabe o que isso significa? Que o estado de São Paulo pode dar vitória ao Flávio Bolsonaro. E isso independentemente do peso que se dá aos estrategistas, marqueteiros, os políticos, a Minas Gerais, que de fato é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, a determinados colégios eleitorais no Nordeste. Porque São Paulo é um país. São Paulo tem 33 milhões e meio de potenciais eleitores. Isso significa 22, 23% do eleitorado brasileiro. É muita coisa. A capital paulista tem 9,3 milhões, segundo o último levantamento. Determinadas regiões, determinados bairros são verdadeiras cidades. Se você pegar, por exemplo, para quem é paulistano, Parelheiros, Rio Pequeno, Piraporinha. Piraporinha tem 245 mil eleitores, isso é uma cidade. Então, o estado de São Paulo pode ser o grande divisor de águas. São Paulo pode dar a vitória a Flávio Bolsonaro. Por isso que é importante agora, para você que mora no estado de São Paulo, começar a definir os seus candidatos todos. Candidatura do Flávio Bolsonaro, candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas, escolher bem os seus 2 senadores de direita e também deputado federal e deputado estadual. A hora é agora. São Paulo é decisivo, o estado decisivo nessa eleição. Pois é, gente, o estado que a economia grita, escolhe o Flávio Bolsonaro. É isso aí. Parabéns para o pessoal de São Paulo, gente. Colocou aí o Lula num chinelo, segundo a última pesquisa, tá? Bom,
Enquanto isso, o STF continua mexendo os pauzinhos, gente, sabe pra quê? Pra monitorar você que critica eles na rede social. Pois é, o STF tá gastando milhares de dinheiro aí, gente, pra monitorar quem fala mal dele. Tipo eu aqui, o Alexandre de Moraes quer prender quem fala mal dele e vai gastar quase 300 mil reais pra monitorar quem fala mal do STF, gente. Os intocáveis não aceitam críticas. Olha só como anda esse caso aí. Pronto, agora mais essa. O STF abriu uma licitação absurda para monitorar 24 horas por dia quem critica a corte nas redes sociais. Ou seja, perderam qualquer pudor de assumir a tirania. Eu conheço esse método de perto. Eu mesmo sendo o deputado estadual mais votado de Goiânia, tive meu mandato anulado por Carmen Lúcia e Moraes no TSE. Eu sei exatamente o que significa quando eles dizem que vão monitorar a internet. O edital fala em mapear influenciadores e analisar os sentimentos das publicações. Sabe o que é isso? É a criação de um dossiê oficial pago com seu dinheiro para perseguir quem não se curva a eles. Eles não querem saber a sua opinião, eles querem saber quem você é, onde você está, o que você fala, para poder te calar na hora certa. É o mesmo método que eles usaram para prender pais e mães de família pelo 8 de janeiro. É o mesmo método que usaram para censurar jornalistas e derrubar perfis. É o mesmo método que usam para proteger os amigos do sistema e esmagar a oposição. É a criação de um gabinete paralelo para perseguir opositores. Se você não disser o que eles querem ouvir, você entra na mira. E agora eles querem institucionalizar a vigilância em massa. E eles estão desesperados porque a juventude acordou. Porque líderes como Nicolas Ferreira estão inspirando uma geração inteira a não aceitar essa ditadura. Porque o Flávio Bolsonaro disparou nas pesquisas, dando sequência ao legado do nosso maior líder político, Jair Messias Bolsonaro. E porque o povo brasileiro não engole mais as mentiras da velha mídia. Eles acham que vão nos intimidar com o monitoramento. Eles acham que nós vamos abaixar a cabeça para eles. Eles estão muito enganados. A nossa resposta vai ser nas urnas e nós vamos eleger um Senado com coragem para pautar o impeachment de quem rasga a Constituição. Vocês podem ter certeza disso. Sou Fred Rodrigues, pré-candidato a deputado federal por Goiás e não vou me curvar à tirania. É isso, né, gente? Eu afirmo aqui pra vocês que a forma que eles vão procurar essas pessoas vai ser: ah, essa pessoa daqui tem uma bandeira do Brasil, essa pessoa aqui é de direita, já vou ficar na cola. Se falar mal, vai ser preso. Se falar mal, vai para o inquérito das fake news. Vai ser dessa forma daí que vai funcionar. Sempre é desse jeito. E chegando de eleição, somente um lado é investigado, né? A gente sabe disso. Isso por si só já é fraude, na minha opinião. Pois é, mas deixa quieto, né? Vamos falar agora de música, gente. De música? Como assim? De música, William? Pois é, porque o cantor Amado Batista, gente, simplesmente detonou o Alexandre de Moraes e disse que ele tem coragem de falar do Alexandre de Moraes. Muitos não têm coragem, mas ele tem coragem de falar do Alexandre de Moraes. Olha só, preste atenção no que ele disse. E se tivéssemos mais artistas assim, ó, igual ele, o carecudo não estaria mais lá no poder, não. Olha só, gente. Cadê o direito de expressão de vocês? Você tem coragem de falar do Alexandre de Moraes aqui? Eu tenho. Tem coragem de falar? Tem coragem de ser contra ele aqui? Eu tenho. Então tá bom, você tá sujeito a ser preso qualquer hora. Sabe por quê? Sabe que eu tô discordando dele? Sim, porque ele tirou o direito de expressão sua e minha, de todo mundo. Você sabe disso aí? Sim. Ué, o cara tá mandando prender deputado que tem imunidade. O Eduardo Bolsonaro teve que ir embora, só ia prender ele aqui. Sim. Ia tomar o passaporte dele. Mas e quem para? Você acha isso Quem certo? para um cara desse? Você acha isso certo? Não, quem para um cara desse? Ué, só quem para aí é o Senado. O Senado pode caçar eles, mas acontece que a maioria estão de rabo preso com eles. Rabo preso. A maioria tem processo lá enorme, de roubalheira, que ele segura tudo. Se um cara ameaçar fazer alguma coisa pra tirar ele, já sobe. Vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Mas não é um país desgramado? Mas não é pensando assim, isso é a realidade, Cacá? Ou não é a realidade? É a realidade. Então, todo mundo vive com medo de falar do cara? Uma vez o dono de Isso uma não é rádio... democracia, democracia você tem o direito de expressar. Se alguém se sentir ofendido, Sim. existem leis para você entrar com processo de calúnia, Sim. Indenização, ou não tem? Sim. Não precisa nem fazer essa lei que você está fazendo aí de fake news. Já existe a lei, né? Já existe. Já existe. É isso, gente. Parabéns para o Amado Batista por falar, simplesmente falar, criticar. Pois é, eu tenho certeza que ele também vai ser perseguido, tá?
Mas você não pode ficar de joelho para os intocáveis não, gente. Você ficar de joelho para intocável é você perder a sua própria liberdade, gente. Você sem liberdade, você não é nada. Você não é nada sem liberdade. Então vale a pena a luta? Vale. Vale a pena ser preso? Vale, porque você não tem liberdade de todo jeito. Então, como o próprio Bolsonaro diz, se é contra o sistema, eu tô dentro. É isso aí. Bom, agora vamos falar em desespero. Pois é, gente, porque o Lula despencou. E agora é no próprio Nordeste, gente. Olha só, o Nordeste não acredita mais no Lula. Preste atenção aqui. O avanço da direita no Nordeste tem preocupado o presidente Lula, que tem visto o apoio na região diminuir. Olha, o Nordeste sempre foi, desde de 94, 98, um reduto muito forte para o presidente Lula e para o PT, uma verdadeira fortaleza eleitoral. Mas agora o sinal está amarelo na região Nordeste, porque vários nomes da oposição, muitos do Centrão, outros bolsonaristas, estão bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto. Em 2023, segundo o Datafolha, 53% dos nordestinos disseram que o governo é ótimo ou bom. Esse número caiu agora, em abril, para 41% de ótimo ou bom. Em 2022 foram 69,34% de Lula contra 30% de Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram que nesse momento, se a eleição fosse hoje, o placar seria bem mais apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Pois é, gente, muito nordestino acordando, o Nordeste inteiro acordando, né? O Nordeste viu aí que o Lula é uma farsa, ele dá com uma mão e tira com a outra. Do mesmo jeito que ele tá dando botijão de gás, ele tá cobrando mais imposto em outras coisas, inclusive do próprio botijão de gás, tá? Quem não tá dentro do programa se lasca. Pois é, ele tira de um e pra pagar esse outro aqui, gente, ele simplesmente começa a cobrar mais caro do resto da população. E a população não é besta, a população sente no bolso o que esse cara tá fazendo, gente. Metade de tudo que você compra, gente, a sua televisão, o seu carro, o seu ar-condicionado, a sua comida é imposto. Pois é, não é o seu salário que é pequeno, não. É simplesmente um imposto do amor que é demais. Bom, gente, daqui a pouco tem a Ludmilla que eu vou trazer para vocês com mais notícia do Banco Master e a delação do Vorcaro, tá? A delação que pode espanar o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Pois é, mas antes dela eu tenho um recado aqui para vocês. Olha só, é isso aí, gente, simplesmente esta camiseta do Brasil, modelo retrô, gente, por apenas R$ 97,00. Gente, essa camisa tá por esse preço aqui, mas você sabe quanto ela tá sendo vendida mesmo, gente? Só aqui tá esse preço, tá? Olha só o preço dela no Mercado Livre, olha só, R$ 197,00. Somente com esse link daqui, você tem 50% de desconto, gente. R$ 97,00 você vai levar ela. Tem M, G e GG, gente. Olha só essa camisa que linda que ela é. Estilo retrô, pra mim é um estilo melhor que tem e com certeza mais bonita do que essas outras novas que foi lançada, que a azul tem até um diabo na frente, né? Pois é. Olha só, linda camisa no Brasil para você torcer para o Brasil e também para você vestir para a eleição, né, gente? Olha só que linda camisa. Não perde a oportunidade porque é 50% off. É isso, o link tá aparecendo aí na tela, tá? Bom, vamos voltar aqui pra Ludmilla, gente. É isso aí, muita bomba. Essa mulher só vem aqui no canal uma vez por semana, mas quando vem, é bomba atrás de bomba, tá? E lembrando mais uma vez, se você quiser ajudar o canal, vire membro do canal, o botão tá bem aí embaixo, ou você pode apoiar o canal através do Pix, QR Code tá na tela, e-mail Pix tá na tela, todas as pessoas que fazem doação, eu vou falar o nome aqui no canal, tá? Sem mais delongas nenhum, fala Ludmilla. Se existisse, pessoal, um prêmio pro craque da rodada do time do mal, né? Que a gente tem que deixar claro aqui. Craque da rodada do time do mal. Esse prêmio, essa semana, seria para o Gilmar Mendes. Bom, então o beicinho maroto do Cerrado, ele fez de tudo essa semana. Ele chutou, cabeceou, deu cambalhota, assistência. Ele foi um fenômeno,
o beicinho. Mas, bom, antes da gente examinar algumas dessas jogadas, desse craque do time do mal, vamos entender o contexto do que aconteceu. Primeiro, claro, o escândalo do Banco Master, o Toffoli e os negócios do Tayaya, né, com o fundo do Master, o Moraes e o contrato de 129 milhões no escritório da família, os jatinhos usados pelos vários ministros, né, Toffoli, Moraes, Gilmar, Nunes Marques, etc., jantares luxuosos com moças usando brochinho muito suspeito, né, circulando, enfim, degustação de uísque Macallan de mais de 3 milhões de reais, contando com a presença dos ministros, do PGR, de parlamentares, do André Rodrigues, evento em Portugal, com patrocínio do Master. Olha, é tanta coisa que é até difícil a gente enumerar aqui. A gente poderia ficar 1 hora falando de tantas coisas sobre esse tema. Mas, enfim, é só para a gente dar uma refrescada na memória. Segunda coisa, os inúmeros abusos de poder e crimes de responsabilidade praticados pelos ministros desde 2019, com perseguição a jornalistas, perseguição a parlamentares, pessoas comuns, né, o público em geral, inventaram um golpe de Estado com a finalidade única de prender o Bolsonaro e milhares de apoiadores inocentes, direcionaram as eleições de 2022. Bom, você vê que eu estou citando aqui um monte de coisa. Essas coisas, se a gente for analisar bem, elas foram provocadas pela própria conduta irregular dos ministros, não foi? Né? E esses temas, eles se transformaram nos temas mais importantes das eleições desse ano. E não poderia mesmo ser diferente. Um número cada vez maior, gente, de pessoas está vendo o STF como uma das instituições menos confiáveis do país. E a galera está avaliando negativamente a atuação do STF. Notem que isso não é um mero sentimento, um achismo meu, não. Eu sei que eu sou parcial nesse quesito porque eu fui atingida pelo STF. Então você até pode me acusar mesmo de parcialidade. Mas, nota, é uma coisa objetiva. Nesse caso não é um sentimento, um achismo meu. Foram feitas pesquisas de opinião que são, assim, alarmantes para o STF. Eles estão, assim, muito sensibilizados, desconfortáveis com isso. Algumas dessas pesquisas de opinião a gente já tratou aqui no TV em Justiça. Aí é que entra a pré-campanha à presidência da República. Vários pré-candidatos do campo da direita já tinham apontado para o problema que o STF representa, né? E para a necessidade, claro, de realização de impeachment de alguns dos seus integrantes. Mas, até agora, foi o Zema que decidiu ir mais longe nesse momento e resolveu dar nome aos bois. Ele passou a tratar do tema, falar aqui do Zema, ele passou a tratar do tema frequentemente em entrevistas nas redes sociais. E por que eu estou falando dele? Porque ele lançou agora uma série cômica usando fantoche, e a série se chama Os Intocáveis, né? Fazendo ali uma clara menção ao STF, né? Os Intocáveis. E foi aqueles fantoches, né, que foram inspirados na Vila Sésamo. Eu não sei, quem daí é do tempo da Vila Sésamo? Eu não lembro, eu acho que eu não era nascida nessa época, eu não sei se é da década de 70, que eu sou da década de 80. Eu não lembro da Vila Sésamo, né? Só sei de ouvir dizer. Quem aí é do tempo da Vila Sésamo? Então, rolou isso. Então, ele fez muito sucesso com essa série, né, de fantoches, e são episódios muito pequenininhos, bem curtinhos, e eu vou colocar aqui no TV em Justiça para a gente se divertir um pouco. O primeiro episódio foi lançado em fevereiro, logo depois do Carnaval. Quem já viu, pessoal, vale a pena ver. Quem não viu, vai ver e vai se divertir. Quem já viu, vale a pena ver de novo, porque é muito legal e é bem rapidinho, é bem curtinho. Vamos começar aqui pelo primeiro. Governo exaltaram sua imagem. Eu estou em forma. Foi em rede nacional. O sinal estava forte. Foi pago com dinheiro público. Claro. Não ia pagar do meu bolso. Mas isso é campanha antecipada. E se a gente chamar de homenagem? Homenagem?
Ah, tá, vai. Homenagem pode. Os Intocáveis. Agora vamos pro segundo. Vamos lá. Unanimidade a quebra do meu sigilo. Tá. Unânime. Popular você, né? Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail de uma empresa minha e dos meus irmãos. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master, teve 3 horas depois. E no jatinho, mas só isso. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois é, a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. O pai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. 1 hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Os Intocáveis. Esse foi o episódio 2. Aí vocês veem que apareceu o Toffoli. Vamos agora para o episódio 3. Que Vossa Excelência foi nos encontrinhos com o Vorcaro. Encontro? Assim você me quebra. Quem disse que foi comigo? Ué, tá escrito aqui no celular que o Vorcaro se encontrou com Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Viu a diferença? Aí é? Faltou o D. O D faz toda a diferença. Sabor, Alexandre. Sabor. Certeza, companheiro. Alexandre Moraes. Aí é? Agora pronto. Só tem eu com esse nome em Brasília. Tá. Mas você é o único Alexandre Moraes cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco do Vorcaro. Minha esposa não pode mais trabalhar agora? Tá, voltando aqui pro celular do Vorcaro. Sabor? Tem mensagem dizendo que você também foi na casa dele pelo menos 2 vezes. Agora a pessoa não pode nem errar o caminho de casa? Mas 2 vezes, Xande. Quando o senhor errou o caminho e foi visitar o triplex. Tá, acontece. Pois é. Mas tem essa outra mensagem aqui no Vorcaro escreveu: tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa. Sabor, Alexandre? Tá, mas 10 dias depois, o Vorcaro fez uma videochamada com a noiva. O amor é lindo. E ela perguntou: quem é esse cara no vídeo? Tem muitos caras em vídeos por aí. Mas ele respondeu: Alexandre Moraes. Viu a diferença? No, God, please, no! No! Tô vendo agora aqui na coluna da Malu Gaspar. Não fala esse nome. E essas 9 mensagens entre você e o dono do Master no dia da prisão dele? Nudes. Hã? Cruzes. Ok. Relaxa, é tudo superficial. Entendeu? Só pra conferir, tá? Se você me diz que não tem o que se preocupar, não tem estresse. Os Intocáveis. Agora, o penúltimo vídeo, vídeo 4. Não havia necessidade. E agora? O Vorcaro tá negociando delação. Os Intocáveis. Digníssimo, pautei uma ação que limita a delação premiada. Quando você propôs? Não fui eu, foi o PT. Em 2021. Por que parou 4 anos? Não havia necessidade. E agora? O Vorcaro tá negociando delação. Pois bora com isso pra ontem. Olha só como é elegante. A ação diz que delação feita na cadeia não vale. O Vorcaro tá preso. Genial. Também diz que coação invalida o acordo. Mas vem cá, você não ameaçou prender a família do Mauro Cid pra ele mudar de versão? Isso foi pedagogia jurídica. Claro. Digníssimos. Que reunião é essa? O Alexandre explica porque ele, réu potencial, vai julgar a ação que vai inocentar ele. Gênio. Pois é, Nunes. Foi pegar carona de jatinho, né? Pelo menos minha esposa não recebeu 129 milhões do acusado. Fatality. Senhores, calma. Ninguém solta a mão de ninguém. E tem cota aberta para novo sócio no meu resort. Se quiser, faço precinho de amigo. Opa, vou pedir dinheiro emprestado para minha esposa e te falo. E agora o último. Os Intocáveis. Digníssimo, manda tirar esse negócio do ar agora. Bom. Os Intocáveis. Os Intocáveis. Digníssimo, manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses Intocáveis, do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar.
e prende esse Chico Bento Mineiro. Uai, achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície? Ponderarei. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. E tu vai me implicar com o Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Fico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado, grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo. Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente. Respira. Inspira, expira, censura. Boa. Digo segura. Censura mesmo. Só colocar outro nome. Fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Boa, digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. Notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, da democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso. Já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar. Com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe, compre hoje. Então vimos aí os vídeos da série dos Intocáveis, inspirados na Vila Sésamo. Pois bem, esses vídeos acenderam a ira do beicinho maroto. Ele ficou uma arara. Então, no dia 4 de março, em sessão no STF, o Gilmar já deixava clara a raiva que ele estava do Zema. Vamos ver mais esse vídeo aqui. Olha a raiva. Não obstante, não obtém a solução política e vem para o tribunal buscar. Eu fico pensando, e para os colegas que são dados aos estudos da Bíblia, eu digo, pai, eles não sabem o que fazem. Porque, de fato, é chocante ver um governador como o governador de Minas Gerais, que, nos seus bem-feitos ou mal-feitos, levou o Estado a uma debacle econômica, mas está sobrevivendo graças a liminares dadas por esse tribunal. Atacar o tribunal. Eu fico pensando, pai, eles não sabem o que fazem. Mas nós devemos refletir criticamente sobre essas liminares. Sobretudo para que haja um equilíbrio. Às vezes os confrontos são necessários. É preciso a gente chamar as coisas pelo nome. Porque, às vezes, o país comporta um excesso de hipocrisia. É preciso que a gente aponte esses farisaicos, esses fariseus, e diga, não venham aqui. Não nos ameacem, não nos façam esse tipo de ataques, porque eles são injustos. E nós não os toleraremos. Certamente, é preciso que as coisas tenham uma justa medida. A sobranceria com que o tribunal lida com os temas, presidente, não significa covardia, não significa medo. Quando eu vejo... Vocês viram aí, não sei se vocês entenderam o que aconteceu aí nessa fala do Gilmar. Pessoal, existem algumas pessoas que encarnam uma época, não pela singularidade da sua personalidade, mas por aquilo que ela revela de mais geral, disseminado e dominante na sociedade. O Gilmar Mendes é uma dessas figuras. Ele, assim, em certo sentido, ele é o Brasil. Ele representa, assim, de forma acabada, aquela crença patrimonialista do estamento burocrático, o sentimento de que o Estado ele não serve ao povo, mas ele é, ao contrário, o Estado é propriedade privada de algumas pessoas. Para essas pessoas, a distribuição da justiça não é um bem em si, é uma concessão, é um favor. É isso que acontece no vídeo que a gente acabou de ver. O Gilmar, nesse vídeo, ele está cobrando gratidão do Zema, porque o STF deu uma decisão favorável a Minas Gerais. Ou seja, ele está tratando uma decisão do STF como algo que impõe ao seu beneficiário uma lealdade total ao grupo, uma lealdade a ele, uma lealdade a quem proferiu a decisão. E ele ameaça, dizendo com todas as palavras, que quem critica o STF não pode ir lá depois pleitear o seu direito. Mas peraí, o STF ele não está aqui para aplicar a Constituição? Eu não sabia que decisão judicial do STF era para fazer favor. É que nem o Zema depois gravou um vídeo dizendo, pô, mas se eu soubesse que eu estava lá pedindo numa ação no STF, se eu soubesse que aquilo ali era um favor, eu não tinha pedido?
Eu achava que era só uma ação judicial, que eu estava no meu direito e o STF estava lá dando a decisão, porque eles achavam que aquilo ali era constitucional. Não achava que estavam me fazendo um favor. Que loucura, né? E note aqui o mais grave. A lei e a Constituição para o Gilmar não valem para todo mundo, né? A medida da incidência da Constituição, seja para punir ou para livrar uma pessoa, torna-se mera liberalidade do proprietário. E o proprietário da justiça no Brasil é o Gilmar. Ou seja, ele vai aplicar a Constituição ou não por mera liberalidade dele, como se ele fosse o proprietário da Constituição, como se ele pudesse decidir se aplicar a Constituição ou não, como se ele fosse o dono da Constituição. Aí o Zema, ele pegou muito bem essa nuance. Vamos ver aqui. Eu te pergunto, ministro Gilmar, suas decisões nas ações envolvendo o Estado de Minas e os mineiros seguiram a Constituição? Se sim, ambos fizemos o nosso trabalho. Se não, você não fez o seu trabalho e deveria renunciar. Muito bem. É isso. Ele resumiu bem. E hoje eu vi, inclusive, uma pesquisa de intenções de voto em que o Zema aparece com 12%. Eu não sei exatamente quanto que ele tinha antes, tá? Mas eu acho que era bem menos. Agora, se coloca no lugar do Gilmar, vendo essa pesquisa de opinião, levantando o nome desse candidato, né? Ele ainda está bem embaixo do Flávio e do Lula. Mas, enfim, me parece que ele estava com bem menos do que 12%. Eu imagino o desconforto do Gilmar e dos demais do STF ao perceberem que peitar as arbitrariedades deles está dando voto, ou seja, é algo do interesse do povo. O povo quer que alguém faça isso. O povo está vendo isso com bons olhos. Então tá aí para quem sabe ler. Um pingo é letra. Quem não tem rabo preso com o STF tá liberado, pode ir em frente. Faça as suas críticas justas, suas sátiras, porque isso vai dar bom, já tá dando bom para o Zema. O povo não aguenta mais esse STF intocável. Mas, muito bem. Então, aqui nós tivemos o Zema lançou os vídeos da série dos Intocáveis, o Gilmar reagiu na sessão do STF do dia 4 de março, cobrando gratidão do Zema, o Zema respondeu, e a coisa aí voltava, com o Gilmar atacando também pelas redes sociais. No dia 15 de abril, por exemplo, o Gilmar publicou um textinho no X, apontando o que ele chamou de contradição latente, dizendo que o Zema usa o STF quando quer adiar dívidas e o ataca quando não lhe convém. Mas foi no dia 20 de abril que a coisa começou a esquentar para valer. Nesse dia, segunda-feira, o Gilmar enviou ao Alexandre de Moraes uma notícia crime contra o Zema, pedindo a inclusão dele no inquérito maldito das fake news. Qual que era o motivo? O motivo foi o segundo episódio da série Os Intocáveis que a gente viu aqui, aqueles dos fantoches do Gilmar e do Toffoli discutindo a troca de favores sobre o Banco Master. Reparem na gravidade. O ministro, que se diz vítima de uma sátira, ele não procura um advogado, qualquer pessoa, né, que se sentir caluniado, injuriado, difamado, vai fazer o quê? Vai procurar um advogado, vai processar a pessoa, não é isso? Só que não. O ministro que se diz vítima de uma sátira, alguém tem dúvida disso aqui, é uma sátira política, mas é uma sátira. Esse ministro, em vez de ele procurar um advogado, né, mover uma ação ordinária, né, ele que é membro do tribunal, em vez de ele procurar um advogado, ele envia uma notícia crime ao seu colega de tribunal, que é relator de um inquérito inconstitucional e perverso, aberto há 7 anos e sem prazo para acabar. E pede para que o pré-candidato à presidência, o Zema, seja incluído como investigado. Nessa notícia crime, que tramita, claro, sob sigilo, o Gilmar afirmou que o vídeo vilipendia a honra e a imagem do STF e da minha própria pessoa.
E ele disse que utilizaria, né, que esse vídeo estaria utilizando... Olha só, pessoal. Olha o que o Gilmar falou. Ele falou que o vídeo da série dos fantochinhos estaria utilizando sofisticada edição profissional, olha só, e avançados mecanismos de deepfake. Gente, deepfake. Vocês sabem o que é deepfake, né? Deepfake, né? Quando pegam a sua cara, a inteligência artificial mexe na sua boca, usa a sua voz para falar algo que você não falou, manipula a sua imagem para parecer que você fez algo que você não fez. Por exemplo, isso seria uma deepfake. Mas peraí, gente, deepfake? A gente está falando de fantoche. Bonequinho de pano criado com inteligência artificial. Antigamente tinham aqueles bonequinhos de fantoche mesmo, que a gente enfiava a mão num paninho e mexia na boquinha do fantoche, né? Esses fantoches, óbvio, que eles são criados por inteligência artificial. Não tem ninguém ali com a mãozinha dentro, né? Mas o Gilmar achou por bem chamar isso aí de deepfake. Será que alguém realmente pensou que aquele bonequinho de pano, o fantochezinho, era realmente a pessoa do Gilmar Mendes? Isso é deepfake, gente. Alguém botou aí no chat. Ah, eles nem sabem o que estão falando. Assim, ou é muita má fé, ou o sujeito ele tá fora da casinha. O cara não sabe o que é uma deepfake. O que a essa altura do campeonato, em pleno ano de 2026, não é possível. Tudo bem, né? Uma senhorinha, tal, idosa, não saber o que é deepfake, a gente entende. Mas o ministro do STF não tem o direito de não saber, a essa altura do campeonato, o que é uma deepfake. Então, entrega o cargo. Não consegue acompanhar os mínimos conceitos da tecnologia. Então sai, entrega o cargo. Tô falando bobagem? Chamar isso aí de deepfake, como se alguém fosse capaz de confundir um bonequinho com ele, com a pessoa dele, de verdade? Para cima de Moá? Pois bem, o Moraes... Deixa eu molhar a garganta. O Moraes, ele recebeu, então, essa notícia crime, terrível, né? O crime de publicar sátira de fantoche. Recebeu a notícia crime e encaminhou para a PGR, que até o momento não se manifestou. O Zema reagiu no mesmo dia. Ele publicou um vídeo no X. Ele disse que está sendo perseguido e afirmou que aqueles que se julgam intocáveis não toleram mais qualquer tipo de piada. Tá certo. No dia seguinte, no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, o Zema discursou em Ouro Preto, na entrega da medalha da Inconfidência. E ele fez referência ao Tiradentes ao pedir coragem contra os intocáveis. Tá certo ele. E aí veio quarta-feira, dia 22, e o Beicinho Maroto resolveu dar uma série de entrevistas. E é aí que ele começa a se enrolar muito. Muito. Primeiro, ele foi no Jornal da Globo, com a Renata Lopretti. Ele disse lá, o Gilmar, que o Zema, ele, abre aspas, tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral. Aí ele foi lá, repetiu a história das liminares, acrescentou que o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. Essa declaração, pessoal, é impressionante. O Gilmar confessa, sem nenhum constrangimento, que o inquérito é mesmo um instrumento perpétuo de intimidação. Não tem prazo, não tem limite. Vai acabar quando eles quiserem. Lembra? O Alexandre de Moraes já usou essa mesma expressão. Já falou isso também. Quando que acaba o inquérito? Vai acabar quando terminar. O Moraes já falou isso. Agora o Gilmar está repetindo, né? Parafraseando o Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui esse vídeo.
Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas, não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Vocês viram, né? Mas não parou aí. No mesmo dia, ele deu uma entrevista à Record News. O Gilmar resolveu, então, zombar do quê? Do sotaque do Zema. Gente, do sotaque de mineiro do Zema. E aí ele começou a cavar a própria sepultura dele. Eu disse, ele disse lá nessa entrevista, e eu peço para vocês prestarem atenção nessa fala. Hoje tá tendo muito vídeo aqui, né? Mas presta atenção aqui no que o Gilmar falou. Olha só. Bem, é natural, o ex-governador Zema está aí dedicado a fazer campanha. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Vocês viram o que ele fez? Ele disse que o Zema fala um dialeto próximo do português, que muitas vezes ele não consegue entender. E ficou imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Gente, o ministro do STF zombando do sotaque de um brasileiro. Sotaque de milhões de mineiros, goianos, que tem um sotaque parecido também. De todo ali o Brasil Central. Isso aí é a elite encastelada em Brasília, olhando para baixo, assim, com desprezo. Como que você vai tripudiar dessa forma do sotaque de um estado da federação? Dizer que fala um português que não consegue entender direito? Que loucura! Que loucura! Aí o Zema respondeu no dia seguinte. Você vê que essas coisas, né, o Gilmar ele só vai se enrolando, porque o Zema pega isso aí, ele pega o limão e faz a limonada dele. Tá certo. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse no lugar dele. Aí o Zema respondeu no dia seguinte, no dia 23 de abril. Fez um vídeo nas redes sociais. Ele falou que o linguajar dele é o linguajar de um brasileiro simples. E que o linguajar do brasileiro simples é diferente do português snob dos Intocáveis de Brasília. Ele usou o nome lá da série, né? Os Intocáveis. E que o problema não é o Gilmar não entender as palavras dele. Aí ele disse, o problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. Então ele deu uma boa resposta. Mas o Gilmar, no mesmo dia 23, foi lá e deu mais outra entrevista, dessa vez ao portal Metrópolis. E aí ele escalou ainda mais essa insanidade. Ouçam com atenção o que o Gilmar falou. Você vê que é uma série de entrevistas, né? Globo, SBT, agora aqui em Metrópolis. Ó. Começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Vamos ver de novo o que ele disse.
Se começarmos a fazer piadas com coisas sérias, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Se o fizermos roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? Notem o que o Gilmar fez. Ele equiparou homossexual a ladrão. Colocou as duas coisas no mesmo saco, como se ambas fossem igualmente ofensivas. Aí depois eles falam, né, que os outros são homofóbicos. Ela chegou ali e mandou essa na lata, na frente de todo mundo. Isso é uma homofobia em estado puro. E não é, pessoal, um tio, né, humilde ali, né, no churrasco da família. Não. É o ministro do Supremo Tribunal Federal falando isso em público, às claras, assim, à luz do dia. Aí o Zema, claro, de novo pegou limão e fez limonada. Reagiu no mesmo dia. Falou, ô Gilmar, com sotaquinho mineirinho, né, mineirinho. Ô Gilmar, você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão ou do que você bem entender, pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Aí ele perguntou, é sério que você acha a mesma coisa? Ele emendou, parece que você tá com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Então foi lá e deu mais uma paulada certeira. A repercussão dessa fala do Gilmar, gente, ela foi tão negativa, mas foi tão negativa que ainda no dia 23, o Gilmar, ele teve que publicar um pedido de desculpas no X. Olha o que ele publicou. Ó, há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. Machão ele. E não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Aí ele tomou ali uma nota da comunidade, né, dizendo que, segundo o próprio STF, homofobia e transfobia são equiparadas ao crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis, tal, não cabe retratação para extinguir a punibilidade desses casos. Pois é, pediu desculpas, mas as desculpas não apagam o que ele disse, tanto que ele tomou a notinha da comunidade. E é aqui que a coisa fica juridicamente interessante. Aí agora entra o TV Injustiça, né, na sua concepção original. Vamos agora falar quais crimes Gilmar praticou com esta fala dele. Quais crimes o Gilmar praticou? Engraçado que até agora eu não vi Érica Hilton, né? Essa galera aí até agora não se manifestou. O pessoal se manifesta tão rápido, né? Quando mexem com essas coisas, com esses assuntos, eles são tão rápidos, até agora não apareceram, tá todo mundo calado, todo mundo entrou na toca. Tomaram Doril, lembram dessa? Ainda existe Doril. Tomaram Doril. Pessoal, não estou exagerando quando eu digo que a conduta do Gilmar nessa semana pode configurar realmente uma série de ilícitos, né? Tanto crimes comuns como crimes de responsabilidade. Mas a gente vai organizar isso aqui. Primeira coisa, racismo, tá? Racismo por discriminação de procedência nacional. Vocês sabiam disso? Que a lei do racismo, né, originalmente concebida, prevê o racismo por discriminação de procedência nacional. Por exemplo, se você falar mal de nordestino, né, discriminar pela sua procedência nacional, falar do sotaque ou qualquer coisa desonrosa, você vai estar praticando racismo por discriminação de procedência nacional. E isso aí não foi invenção do STF, não. Isso está na lei. Está lá escrito bonitinho. Então, assim, quando ele zomba do sotaque do Zema, dizendo que ele fala um dialeto próximo do português e compara ao tétum do Timor-Leste, o Gilmar, então, ele está praticando a conduta que pode se enquadrar na Lei 7716 de 89, que é a lei do racismo. Vamos ver aqui. Ó. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional. Então vocês estão vendo que isso aí está na lei mesmo, isso não é invenção do STF, tá lá. Lei antiga, ó, de 89. E não sou eu que estou dizendo, né? Os próprios advogados do Zema avaliaram que a fala do Gilmar configura discriminação por procedência nacional, uma vez que o Gilmar ridicularizou o sotaque característico de milhões de mineiros. Racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º, inciso 62 da Constituição, inciso 42 da Constituição. Segunda coisa, crime de homofobia. O próprio STF, no julgamento da ADO 26 e do MI 4733, em junho de 2019, o próprio STF equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Tá? Uma decisão absolutamente inconstitucional, tá? Inconstitucional, mas que tá aí, tá valendo. Então, se essa decisão absolutamente inconstitucional vale para nós, tá oprimindo o cidadão comum, então tem que valer também para o senhor Gilmar Mendes. Não é? Tá, é inconstitucional, é inconstitucional. Se algum de vocês fizer isso, eles vão atrás de vocês? Vão atrás de mim também. Então, se tá valendo para nós, então que valha também pro Gilmar Mendes. Quem sabe, depois dessa pataquada aí, eles não resolvam voltar atrás nessa decisão estapafúrdia.